alunos, tudo bem? Sou o Alex, professor de artes, então a gente vai dar início aí mais uma videoaula aí falando sobre um grande artista, certo? Dessa vez eu trago aí para vocês um artista lituano, o Lázaro Segal. O Lázaro Segal aí que é um grande pintor aí, se for considerar aí do modernismo brasileiro também, certo? Então, Lázaro Segal, pessoal, ele foi um pintor lituano, né, radicalizado no Brasil, sendo precursor, pessoal, do expressionismo. Era comedido de seus traços e suas cores e suas representações. Quando a gente fala de expressionismo, a grande Anita Malfatti aí também era uma pintora expressionista, né? Apesar aí da gente falar, ela teve bastante influência lá do expressionismo, assim como o próprio artista aí que a gente está falando, esse lituano aí, Lázaro Segal, e o próprio Munch também, que era um pintor expressionista. Então tem vários artistas, né, que a gente for contar aí, né, que eram expressionistas. Mas professor, o que é expressionismo? Por que você está falando tanto de expressionismo? Expressionismo, galera, foi um movimento da vanguarda europeia, né? O que foi vanguarda europeia? Foi um movimento que aconteceu lá na Europa, que eram contra a arte tradicional, que eram contra a arte clássica, né? Então ele começou ali com alguns movimentos que foi o dadaísmo, cubismo, impressionismo, né, do Renoir e outros artistas aí, até mesmo futurismo. Então foram vários ismos aí que aconteceu lá nas vanguardas europeias e acabou influenciando aqui também alguns artistas, né? O próprio Lázaro Segal aí foi bastante, apesar de ser um dos precursores aí, ele foi bastante influenciado aí academicamente falando por esses outros artistas aí que faziam parte desse movimento, certo? Então, continuando aí. Então, ele nasceu na Lituânia, como eu falei para vocês, né? Na época, no Império Russo, né? E no dia 21 de julho de 1981, certo? Então, mostrando grande interesse pelo desenho, com 14 anos ele ingressou na academia de desenho de sua cidade, certo? Com 14 anos ele já mostrava uma certa habilidade para pintura, tá, pessoal? Em 1906 foi para Berlim, Alemanha, estudar na Academia Imperial. Então, em 1919, pessoal, ele mudou-se para a cidade de Dresden, onde realizou as pinturas, as primeiras mostra individual de pintura marcada pelo impressionismo, certo? Uma obra leitura. Essa obra leitura eu vou mostrar para vocês aqui. Essa obra aqui, tá, pessoal? Você vê o traço, linha, cores frias, no caso, com tonalidade de pastéis, né? Isso em 1910. Ele viajou aí para o Brasil com 20 anos de idade, tá, galera? Então, aos 20 anos, Lázaro Segal começou progressivamente a se afastar da influência, né, de Lie Bergman e se aproximar do expressionismo. Em 1912, em busca de novos caminhos, viajou para o País Baixo e em 1913 veio pela primeira vez aí, né, ao Brasil, onde já estavam seus irmãos, né? Realizou suas primeiras exposições de arte moderna e em São Paulo e em outras em Campinas, porém sem grande repercussão. Como assim? Sem grande repercussão, professor? O senhor está falando que o artista era bom, que o artista ele tinha uma habilidade enorme, e por que a exposição dele não teve grande repercussão? Infelizmente, naquela época, né, onde ele expôs, não tinha essa... eles não aceitavam a arte moderna aqui no Brasil. A arte moderna ela veio se transformando. Em 1917, por aí, quando Anita Malfatti ela também fez uma exposição, ela sofreu também a mesma coisa que o Lázaro Segal sofreu, né? Eles não aceitavam o expressionismo, eles não aceitavam esse tipo de arte que para eles não era arte. Então, não só lá na Europa, né, no caso aí em outros países, né, mas também aqui no Brasil, eles não aceitavam a arte moderna como arte, e principalmente quando tinha influência aí lá fora do expressionismo, né? Então o expressionismo quando adentrou aqui no Brasil, né, através das pinceladas da Anita Malfatti e Lázaro Segal,
não foi bem aceito. Tudo bem, galera? E só para você ter uma ideia, até mesmo na Semana de Arte Moderna aconteceu a mesma coisa. Além dos poemas que teve o Sapo, não sei se vocês... provavelmente vocês vão ver isso bastante em literatura do poema O Sapo, que foi bastante criticado. Eles tocavam batata, pessoal, no palco e tudo mais, vaiava, eles relinchavam na realidade, né? Não era nem uma vaia, eles imitavam animais relinchando, né? Para poder agredir o artista naquela época, certo? Então, vamos falar sobre a guerra. Ainda em 1913, Lazar Segal retornou para a Alemanha e, logo depois que a Alemanha declarou guerra à Rússia, em agosto de 1914, a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, tá, pessoal? Os cidadãos russos que viviam em Dresden foram levados à cidade vizinha de Meissen, onde os prisioneiros civis de guerra. No ano seguinte, Lazar Segal pinta a Praça do Mercado de Meissen, em 1915, onde no estilo impressionista, certo? Então o que acontece? Lazar Segal ele tinha essa influência, por ele se tratar de um estrangeiro aqui no Brasil, ele vivenciou muito isso daí, né? Ele vivenciou, ele pintava aquilo que ele vivenciou, né? Essa pressão da guerra aí também que ele sofreu. Então aí tá a praça, né? Que ele pintou, a Praça do Mercado. Então em 1919, de novo em Dresden, constituiu com novos artistas, um grupo secessionista de Dresden. Desde essa época, a gravura em metal, depois em madeira, certo? Então ele era um gravurista, né? Então, a partir do momento que ele também mexia em madeira, ele era um xilogravurista, né? Que trabalha com madeira. Professor, o que é xilogravurista? Xilogravurista é aquele que faz trabalho que vai cavando com a goiva uma madeira e depois ele imprensa num papel e ele faz aí o que digamos hoje sejam literatura de cordel, entre outras impressões aí, tudo bem? Ele assumiu grande importância em suas obras. No caso, neste mesmo ano ele publicou em seu primeiro álbum de litografia Recordações de Vilna, onde destaca a viúva e o filho. Aqui tá a obra, pessoal. Eu queria que vocês notassem que tá preto e branco aqui no caso, né? Geralmente quando a obra ela é assim, ela é positiva e negativa, que a gente fala, né? Essas partes que estão branca, né? Geralmente são a parte onde foi cavado, sabe? Por exemplo, se você pega um pedaço de madeira e você cava e você entinta, o que acontece? A tinta ela vai pegar só na superfície, na parte de cima. É como se fosse um carimbo, sabe? Então isso daí é uma espécie de xilogravura. Ele trabalhava com litografia também. E tinha vários esquemas aí que esse artista fazia, certo? Então, continuando aqui. Depois de realizar exposições, né, e Ranger, Frankfurt e Leipzig, já o senhor de sua técnica tentava expressar emocional e visual diante da Alemanha vencido, pois encontrou o campo propício ao trágico rude e dessa época a família enferma. Então, vou mostrar para vocês a obra. Isso daqui é a família enferma, para você ver como a situação é triste, né? Às vezes traz um certo sentimento aí muito forte, né? Para quando você vê essa obra, o Lazar Segal tinha uma coisa interessante que eu gosto do trabalho dele, essa questão do olho, né? Ele fazia um olho como se tivesse influência aí do próprio Modigliani, né? Modigliani aí que era um artista aí que vocês vão reconhecer pelo fato dele desenhar com pescoço grande, né? As mulheres. Mas o Lazar Segal tinha uma pegada bem artística nesse sentido. E até mesmo o formato da cabeça dele, que ele desenhava, tinha mais essa configuração. Então o Lazar Segal, para você ver que ele usava esses tons mais terroso, branco, né? Então trabalhar com bastante luz e sombra e um pouco, por mais que seja
trabalho impressionista, expressionista no caso, ele usa bastante forma geométrica. Tem um pouco de influência aí, talvez do cubismo também, certo? Então, o retorno ao Brasil em 1923, certo? Lázaro Segall voltou ao Brasil. Então, radicalizando-se definitivamente em São Paulo, onde em 1924 realizou a sua mostra individual e realizou a decoração do pavilhão de arte moderna, certo? Nessa mesma época, galera, deu início às pinturas temáticas brasileiras, as mulatas, né? No caso, mulatas, favelas, bananeira, e dessa época o Morro Vermelho. Eu vou mostrar para vocês aqui o Morro Vermelho, galera. Ó, esse daqui é o Morro Vermelho, onde só pelo nome já dá para identificar, né, que é um morro com pintura, tonalidades estão mais quente, né, vermelho, amarelo, laranja, e um pouquinho de cor fria lá no fundo, lá que é o azul, né, e uma mulher, no caso uma negra, segurando uma criança aí, que lembra um pouco o Pietà, né, de Michelangelo, né, como se fosse estivesse carregando Jesus Cristo aí, né, mas no caso Jesus Cristo morto, ali é uma criança, né, e sendo protegida aí pelo colo da sua querida mãe, certo? Então, em 1929, Lázaro Segall começou a esculpir em madeiras, que eu falei para vocês, de estilogravura, né, pedra, né, e gesso, galera. Então, as mesmas figuras sofridas, já eternizadas em suas pinturas, desenhos e gravuras, né? Então, em 1932 realizou uma exposição em Paris, onde fundou com outros artistas a Sociedade Pro Arte Moderna, SPA. Então, o que acontece? O Lázaro Segall, galera, além de ter esse repertório enorme de pintura, ele era um artista que fazia várias técnicas e não focava só em uma técnica, tá? Então, ele cresceu muito aqui no Brasil, né, e reconhecido internacionalmente, lógico, né, e realizou diversas exposições aí mundo afora também. Em 1935 ele deu início às duas de suas séries mais importantes, as Interpretações da Natureza de Campos de Jordão e os Retratos de Lucy, pessoal. Então, em 1936, sua habilidade de retratar cenas dramáticas atingiu o ápice com telas de grandes proporções, como nas telas Campo de Concentração. Olha só esse nome, galera, Campo de Concentração, uma obra dele muito pesada, e O Navio de Imigrante, né? Então eu cheguei a ver essas obras de perto. Lógico que é uma sensação ruim, né, no caso, porque você vê o sofrimento das pessoas através das pinceladas do Lázaro Segall, que lhe garantiu um lugar de destaque entre os principais pintores expressionistas, né? Então o Lázaro Segall, ele retratava aquilo que ele vivenciou na época, né? Então ele acabou, digamos assim, eu acho que tem um pouco aí do Almeida Júnior de temas regionalista, né, no caso da região dele, né, as questões que acontecia, né, e essa questão do imigrante foi uma coisa que ele pegou a fundo mesmo, e ele começou a construir telas, e as telas do Lázaro Segall é interessante que ele não fazia umas telas pequenas, ele fazia uma tela de grande proporção, uma tela enorme mesmo, não que nem Guernica do Picasso, né, mas umas telas grandes mesmo para chamar a atenção mesmo. Eu acho que talvez uma tela grande ela facilita bastante nessa questão das pinceladas, de ficar mais simples também de você pincelar. Então, um Navio de Imigrante, eu queria que vocês verificassem aí essa obra, né, mostra muita tristeza, né, galera? Se você for ver aí o navio cheio de imigrante, mas querendo ou não, as pessoas com aquela esperança de conhecer um novo mundo, às vezes fugindo de uma guerra, né? E ele tentou mostrar isso nessa obra, tá? As pessoas tumultuadas e tudo mais. Geralmente o Lázaro Segall fazia alguns esboços antes de produzir a tela, tá bom? Então, Lázaro Segall, galera, em 1944, ele dá um início a uma nova série denominada de Erradias, cujas temáticas
são as prostitutas, né? Neste mesmo ano, ele inicia uma nova fase, a Floresta, que foi interrompida, infelizmente, aí com uma sua morte. Vou mostrar para vocês a obra aqui em radios, no caso que eram as prostitutas que ele estava pintando, né? Então, professor Lazar Segal pintava prostituta. Não só ele, né, galera? Na história da arte aí a gente tem aí o Picasso, as senhoritas de Avignon, que eram prostitutas aí da rua Avignon. Tem outros artistas aí, o Toulouse-Lautrec também gostava muito de pintar prostitutas, no caso. Então são vários artistas aí na história da arte que pintavam essas profissionais do sexo, né, que a gente fala, certo? Então, continuando aí, em 1957 ele realizou em Paris a monumental exposição Segal no Museu de Arte Moderna, com 61 quadros, galera, 22 esculturas de bronze, 200 desenhos, aquarela e gravura. O mais importante conjunto de sua obra está no Museu Lazar Segal, sua antiga residência e ateliê localizado na Vila Mariana, em São Paulo. Lá no final do slide eu vou estar mostrando para vocês o endereço certinho, tá? Para vocês fazerem uma visita no Museu Lazar Segal. Então, Lazar Segal, pessoal, ele faleceu em 2 de agosto de 1957. Aí está ele, esse lituano aí que teve uma grande contribuição à arte brasileira, certo? Então aí, pra gente notar como é que era o traço do Lazar Segal, a perspectiva ele usava como qualquer um outro artista, né? E ele em primeiro plano. Então, no caso aí, eu queria que vocês notassem que ele tinha uma questão também de fazer as pessoas mais sérias, né? O traço, geralmente não sorrindo, mas sim mais sério. Um olhar vago e tudo mais. As Duas Amigas, que ele pintou aí em 1936. Bem expressionista mesmo, né? Aí fica a dica, tá, galera? Então, lá na Vila Mariana, né, você pega o metrô, você saindo ali na Vila Mariana, pessoal... você vai encontrar na Rua Aberta, número 111, o Museu Lazar Segal. Aí tem um telefonezinho aí para entrar em contato, né? Geralmente é aberto de quarta a segunda-feira. Acho que vale a pena conferir. Eu já cheguei lá algumas vezes, né? Infelizmente é um museu que não é tão divulgado, né? Geralmente quando eu vou lá, ou até mesmo alguns alunos me contam, falando que, nossa, professor, lá é tão vazio, e realmente lá é muito vazio, galera. E esse grande artista, eu acho que ele merece um reconhecimento maior, né? Existem obras dele espalhadas aí por vários museus aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que vale a pena você visitar o berço dele mesmo. Professor, mas como assim? Então o Museu Lazar Segal, além de ser um museu, foi onde ele morou, tá bom? Então vocês não estão visitando apenas o museu, vocês vão estar visitando a casa do Lazar Segal, vocês vão estar visitando a história, vai conhecer um pouco mais sobre os filhos dele, né? Que no caso ele teve, a esposa dele, e a biblioteca e tudo mais que tem lá. Tem até um cinema lá, acho que vale a pena. Eu estou fazendo uma merchandising do museu, mas é que vale muito a pena você conferir. E o melhor de tudo, galera, é de graça, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até breve. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena pincelada aí sobre o Lazar Segal. E fica com Deus, tá? Até uma próxima aula.